Olá, problema suplementar número 14, capítulo 4, do livro da Beatriz Alvarenga, livro de Física do Ensino Médio. Nós utilizamos no curso técnico Petróleo e Gás. O enunciado do livro diz lá o seguinte, do exercício: uma escada uniforme de 5 metros de comprimento e peso igual a 40 kgf está em equilíbrio com sua parte superior encostada em uma parede vertical, sem atrito, tendo sua base apoiada no chão a 3 metros da parede. Daí ele pede para fazer um diagrama, faça um diagrama correspondente à situação, mostrando todas as forças que atuam na escada. Na letra B, determine a reação normal da parede N1, do chão N2 e a força de atrito da escada. Aqui não é o diagrama, mas é uma figura que eu peguei da internet, achei ela bem interessante, onde eu tenho a parede, eu tenho aqui as paredes, tenho aqui a parede, eu tenho aqui o chão, né? Parede, chão e eu tenho a escada. Essa escada, eu sei que ela está encostada na parede. Se ela está encostada na parede, a parede empurra ela com essa força normal. Depois nós vamos mostrar no diagrama direitinho. Ela tem o peso dela para baixo, então esse peso é localizado no centro, porque essa escada é homogênea. Eu tenho aqui a força que o chão exerce para cima para poder segurar a parede, a escada, senão a escada desce, né? E eu tenho aqui a força de atrito que existe no chão. Se não existisse essa força de atrito, a escada iria correr para lá. Então, essa força de atrito é que salva o meu sistema. Agora, para fazer o diagrama exatamente, eu vou ter lá, pegar, desenhar aqui, eu vou ter representada a parede, eu vou ter representado o chão, 90 graus entre os dois, meu desenho pode não estar perfeitamente 90 graus, mas é exatamente isso, e eu vou ter representada a escada, desculpa aí, a escada está encostada e vai até o chão, tá? Na escada, eu identifico as forças. Quais são as forças? O peso P, esse peso está localizado bem na metade, o peso da escada. A força normal, que ele chamou de N1, que é a força que a parede faz segurando a escada. A força normal, que ele chamou de N2, que é a força que o chão faz segurando a escada. E a força de atrito, que eu espero que seja estático para que esse sistema não entre em movimento e o indivíduo caia, né? Quem for subir aí cai. A escada não pararia se tiver atrito dinâmico, né? Ou seja, se o chão for muito liso. Tá? Então tá aqui os meus esquemas, as minhas forças identificadas bonitinhas. Aí ele pede na letra B, determine a reação normal da parede e resumindo, ele pede para calcular N1, N2 e a força de atrito. Para fazer isso, nós vamos aplicar as condições de equilíbrio. Quais são? Somatória de Fx igual a zero. Somatória de Fy igual a zero. E somatória dos momentos igual a zero. Ao longo do eixo x, nós só temos N1 e a força de atrito. Isso significa, então, que N1 tem que ser igual à força de atrito. Não sei nenhum dos dois. Reservo para depois ver o que acontece aqui. Ao longo do eixo Y, eu vou ter o quê? Quais são as forças ao longo do eixo Y? Eu tenho N2 e o peso. Só os dois. Então, significa que N2 ele tem que ser igual ao peso da escada, que é 40 kgf. Opa, aqui eu já obtive o primeiro valor. Mas eu ainda tenho aqui um sisteminha com duas incógnitas, uma única equação. Com isso, eu vou ter que ir lá para a somatória dos momentos igual a zero. Aqui, eu vou analisar os momentos das forças que estão sendo aplicadas, mas tenho que analisar os pontos em que essas forças estão sendo aplicadas. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar os pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui ponto A, esse ponto de ponto B. No A está aplicando a força de atrito N2, no B está aplicando N1, e esse ponto aqui do C. E eu vou escolher o momento em relação a um dos pontos.
eu vou escolher em relação ao ponto A. Por que eu vou escolher em relação ao ponto A? Porque se eu escolho em relação a ele, significa que o momento de N2 e da força de atrito já são nulos. Eu elimino da minha incógnita esses dois, que eu já não sei. Eu só sei N2, não sei a força de atrito. Aí eu vou estar aumentando os meus problemas. Então eu escolho entre esses dois, já elimino esses dois aqui, tá? E aí eu só vou me preocupar com P e N1, olhando quando é o momento em relação ao ponto A. Então, voltando lá, em relação ao ponto A eu vou ter o quê? Ou a força N1, ela vai tender a fazer a escada girar no sentido horário, ou seja, ela é um momento negativo. A força peso tende a fazer ele girar no sentido anti-horário, ou seja, o momento é positivo. Então, o momento da força peso menos o momento de N1. Isso é igual a zero. Aqui nós precisamos trabalhar com um conceito que é muito importante, que é fundamental, e aí eu vou precisar de muita atenção de você. Que é a seguinte: obviamente, momento da força P vai ser a força, que é o peso que ele me deu lá de quanto? 40 kgf. 40 kgf vezes a distância. Qual é a distância que ele está sendo aplicado? Ele está sendo... Essa força, note que ela é perpendicular a esse cara aqui, né? Ela está sendo aplicada ao longo dessa linha. Então, quando eu vou olhar em relação a esse ponto, eu pego esse vetor aqui, ó, ao longo dessa linha. Então, a distância que me interessa é essa aqui, ó. É essa distância. Quanto vale essa distância? Essa distância vale a metade do tamanho da escada. A escada tem 5 metros, então essa distância vale 2,5, 2,5, vezes o cosseno, que é só esse pedaço aqui, ó, esse cateto, que é o cosseno desse ângulo θ. Como que eu meço esse ângulo θ aqui? Θ, D igual a 2,5 vezes. Como que eu posso medir esse ângulo θ? O cosseno nada mais é do que o cateto adjacente, que é esse aqui, essa medida que é 3 metros, sobre a hipotenusa, que é 5 metros. Então, vai ser vezes 3 sobre 5. Ok? Então, vai ficar 40 vezes 2,5 vezes 3 sobre 5. Menos, ou já posso passar para o outro lado, né? Igual o momento da força N1. Vai ser a força N1, que eu não sei, vezes... Olha lá, a força N1, ela está sendo aplicada ao longo dessa linha. Qual é a distância dessa linha até lá em cima? É a mesma distância da altura da parede. Esse aqui é um triângulo pitagórico, aqui mede 3, lá 5, então aqui mede 4, vezes 4. Arrumando tudo isso, N1 igual a 40 vezes 2,5 vezes 3 sobre 5, tudo isso dividido também por 4. Isso vai dar 15 kgf. Então agora eu sei quanto vale N1, sei N2, sei N1. E a força de atrito? Lá em cima já é dito que a força de atrito é igual a N1, então também vai ser 15 kgf. Muito bem, pessoal. Comentem esse exercício aqui para que a gente possa tirar dúvidas e eu possa ajudar vocês.